Estudos em Provérbios, capítulo 8, versículo 22. O Senhor me estabeleceu desde o princípio, antes de criar qualquer coisa. Fui designada desde eras passadas, logo no início, antes da terra existir. Amados, a sabedoria vem antes de tudo. Deus nos fez para andar na sabedoria, na palavra, não na ignorância, nas trevas, não guiado por demônios ou pela mente carnal, por pessoas que se acham sabichonas e que pensam que estão se dando bem e na verdade estão vivendo o contrário do propósito de Deus. Quantas pessoas que estão seguindo algo e no último dia vão ouvir do Senhor: apartai-vos de mim, porque não vos conheço, para a vergonha eterna, para o fogo eterno. É muito perigoso, através da soberba, a pessoa seguir algo que não seja a verdadeira sabedoria, a única sabedoria, a sabedoria de Deus. Porque há uma diferença entre pensar que é sábio e realmente, no temor humilde, estar sendo guiado pela sabedoria de Deus. Deus criou o homem para que ele andasse na sabedoria e que tudo o que ele fizesse fosse próspero, fosse abençoado. Deus criou o homem originalmente à sua imagem e semelhança e deu a ele domínio. O Salmo 115:16, que Deus criou a terra para o homem, para que o homem governasse e dominasse. Mas hoje o que vemos são tão poucas pessoas que estão realmente seguindo a sabedoria de Deus. Muitos, amados, pensam, julgam e se acham sábios e se acham guias de cegos e se acham realmente pessoas que têm entendimento, mas na verdade estão equivocados pela soberba do seu próprio coração. Que Deus livre a mim e a você, amados, de seguir a falsa sabedoria, a falsa ciência, a falsa religião e falsos espíritos, pois muitos espíritos se transfiguram em anjos de luz para enganar as pessoas. Mas aqui o Senhor diz que antes de tudo Ele criou a sabedoria para que nós andássemos nela. Diz assim: nasci antes que os oceanos fossem criados, antes que a água brotasse em suas fontes. Nasci antes de serem formados os montes, antes de existirem as colinas. Quando ele ainda não havia feito a terra e os campos, nem o primeiro punhado de terra, eu estava lá. Quando ele estabeleceu o céu, quando traçou o horizonte sobre os oceanos. Estava lá quando ele pôs as nuvens no alto, quando ele estabeleceu fontes nas profundezas da terra. Estava lá quando ele determinou os limites do mar para que não avançasse além das suas divisas. E quando ele demarcou os alicerces da terra, eu estava ao seu lado como arquiteta. Eu era a sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Veja como Deus se agrada da sabedoria, veja como Deus é sábio e que tudo faz com a sua sabedoria. E essa sabedoria é o prazer de Deus ver eu e você andando nessa mesma sabedoria. Quão raros, irmãos, que passam por essa terra realmente guiados pela sabedoria de Deus, que não estão presos a opiniões, conceitos humanos, religiosidade, ponto de vista, mas que estão de fato guiados pelo Espírito Santo de Deus. Como diz em Romanos 8,14, que aquele que não é guiado pelo Espírito de Deus, este não é filho de Deus. Vemos nessa época tantas heresias, tantos absurdos e aberrações no meio gospel, que se mostra muitas vezes mais ignorantes e mais com falta de entendimento que os próprios incrédulos. Há um retrocesso intelectual no meio gospel. As pessoas estão vivendo uma subvida, parece que estão deixando que os outros pensem por elas. O que vemos, sem dúvida, é uma crise teológica gravíssima. O Senhor diz que antes da sua vinda haveria uma apostasia quase que generalizada e o amor de quase todos esfriaria. Mas eu creio que aquele que teme ao Senhor escapará e perseverará de glória em glória, de fé em fé. Vemos neste ponto o prazer que o Senhor Deus tem na sabedoria e que tudo o que faz
com a sabedoria. Quanto mais nós, amados, por causa da queda de Adão e Eva, quanto nós precisamos do Senhor, mais do que o ar que nós respiramos, passo a passo e até o fim. Nós vemos lá em João 5, 19, 30, Jesus diz assim: eu não falo nada a não ser o que o Pai fala comigo, e eu não faço nada a não ser aquilo que o Pai me mostra e me revela. Veja o temor humilde do Senhor Jesus, a dependência total, porque ele veio no corpo de carne, mesmo sendo Deus, e na limitação de um corpo físico, ele andou na sabedoria de Deus. Amados, é muito difícil a pessoa trocar as suas opiniões, né? Sacrificar as suas opiniões no altar da verdadeira sabedoria. Quantas pessoas que passam a vida toda adorando o que a sua mente acha, adorando aquilo que a soberba do seu coração mostra, muitas vezes até mesmo perseguindo a verdade, contraditando, né? Interpretando erroneamente a verdade, como aqueles que interpretam que Deus não quer curar, não quer libertar, porque Paulo passou por aflições, Deus não tem paz, porque Paulo passou por lutas, Deus não quer prosperar. Quer dizer, este é uma mentalidade diabólica. Porque Paulo, mesmo passando aflições, ele foi socorrido na carta de Filipenses, onde ele teve sobra de recurso financeiro. E o espinho na carne de Paulo nunca que foi uma enfermidade, como muitos doidos, como muitos acéfalos, como muitos amaldiçoados dizem que o espinho na carne de Paulo era uma doença e por isso Deus quer ver você doente. Você que está ouvindo essa palavra, fuja desses endemoniados, fuja desses satanistas disfarçados de teólogos, pois o nome do Senhor ainda é: eu sou o Senhor que te sara. Fuja desses falsos crentes, falsos irmãos, desses perseguidores da cura divina, desses que pregam contra a prosperidade de Deus, que pregam contra a vida abundante que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Em Cristo você é próspero, saudável e cheio do Espírito Santo. Não aceite outro evangelho anátema, amaldiçoado, satânico. Não ouça, porque cada vez que você ouve eles, a tua fé vai para o ralo. Eles querem ensinar você que a doença é bênção de Deus, quando o Deuteronômio 28 diz que é maldição. Né? Nós não somos amaldiçoados com doença, mas nessa fase é um gigante a ser vencido. Antes, na época da lei, a doença era uma maldição. Hoje é um gigante a ser vencido, né? E na tribulação vai ser a ira de Deus. Hoje nós não somos amaldiçoados, mas se somos atacados pela infecção, pela enfermidade, ou por uma dívida, por um problema financeiro temporário, como Paulo, nós cremos e nos regozijamos no Senhor, seja no muito ou no pouco. Nós não amamos o dinheiro, não servimos a mamão, mas nós cremos que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. E outro evangelho fora este é evangelho de louco, de pessoa que não tem nenhum entendimento espiritual, querem ser mestres, mas não sabem nem quem é o Senhor, não conhecem a mente do Senhor e o coração do Senhor. Veja o que continua o texto dizendo: como me alegrei com o mundo que ele criou, como exultei com a humanidade. Por isso, meus filhos, ouçam-me. Oh, como é importante isso, né, amados? Pois todos que me seguem, que seguem os meus caminhos, são felizes. Com poucos, né, amados? Com poucos que seguem a verdadeira sabedoria. Muitos seguem homens, religiões e demônios, mas aqueles que seguem ao Senhor irão de glória em glória, de fé em fé. Passarão por tribulações, mas têm bom ânimo. Passarão por aflições, mas serão guiados em triunfo sempre. Amém? E mesmo que morram guilhotinados, mortos pela espada, irão para o paraíso estar com o Senhor. Por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos que me seguem, que seguem os meus caminhos, são felizes. Ouçam a minha instrução e sejam sábios. Não a desprezem. Felizes os que me ouvem e que ficam à minha porta todos os dias, esperando por mim na entrada da minha casa. Pois quem me encontra a vida. Você está sendo vivificado, não apenas informado. Esse evangelho não é apenas letra, mas é espírito e vida. Pois quem me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Quem não me encontra,
prejudica a si mesmo, a sua própria alma. Todos que me odeiam amam a morte. Quantas pessoas que amam a morte e não sabem? Quantas pessoas que estão contra a vida e não sabem? Quantos que estão contra a verdadeira e genuína palavra? Jesus estava na terra, ele curava os enfermos, multiplicava os pães. Quem conhece o coração do Senhor e não apenas a letra, sabe que o Senhor quer que você seja cheio do Espírito Santo, próspero e saudável.